Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, eu te peço, não se disperse, não é? Não se distraia. O papel do diabo é nos distrair, é nos deixar distantes da palavra. E quanto mais distante você se torna da palavra, menos você vai ter dos céus. Quem concorda comigo? Aleluia! Então eu fui inspirado essa semana por esta palavra. Eu creio que você sairá daqui mais fortalecido, blindado, consciente do seu dever enquanto filho e cristão, enquanto embaixador do reino de Deus, não é? Deus conta conosco para fazer com que seu reino seja expandido. Então eu e você temos uma importância, nós temos um valor no reino de Deus. Afinal de contas, nós somos bases celestiais a partir de nossas casas. Amém? Então as bases celestiais já estão espalhadas por todo mundo. Alguns lugares ainda não tem isso, não é? Mas eu e você, pessoas estão sendo levantadas para irem, não é? Em forma de missão, para ir para um lugar em que jamais ninguém foi, mas que vai suportada por toda a estrutura necessária da parte de Deus para trazer livramento, libertação, salvação na vida das pessoas. Amém? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, né? E é necessário entendermos que juntos vamos mais longe. Afinal de contas, nosso lema no Verbo da Vida é: somos um, somos muitos. Amém? Glória a Deus. Eu e você com Deus somos maioria. Amém? Glória a Deus. Então, aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Nós, para podermos entrar verdadeiramente na ministração, eu queria fundamentar algumas coisas, trazer alguns respaldos para nós, para que a gente tenha consciência de como entrar nisso, naquilo que Deus quer trazer para nós. Amém? Gênesis 2:9 na NVT. Glória a Deus. Então, diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Eu queria que você entendesse que esse jardim que Deus cria, não é? Ele não é basicamente um lugar físico, não é? É um ambiente celestial, não é? É um jardim que Deus traz para nós e nos coloca lá dentro, né? Para que nós, ao observarmos suas instruções, nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós, enquanto propósito. Amém? Eu estava falando hoje de manhã, estive há alguns dias, né, fora daqui do país, lá em Portugal, na Europa. E aonde você passa naqueles lugares, o que mais você vislumbra são jardins. Coisa mais linda, irmão. Você pode ver pela internet, você pode ir em qualquer país da Europa, você vai ver, lá são jardins organizados. As coisas, né? Cada jardim mais lindo do que o outro, é uma cultura deles. Mas eu tenho certeza que essa cultura é puxada. Ela é trazida do reino de Deus, que Ele foi quem primeiro implantou o jardim. A ideia do jardim de Deus não foi somente algo misturado com mato. Não é um jardim ou um terreno baldio cheio de matos. Não. Deus promoveu um jardim organizado e depois colocou o homem dentro para cultivar e guardar. Amém? Nesse ambiente celestial, nós sabemos que o homem desobedece a Deus e ele é tirado do jardim. Mas hoje, por causa dessa noite que nós estamos celebrando a vitória na cruz, nós fomos recolocados no jardim que outrora fomos expulsos. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Você foi transportado, né, do lugar de trevas, de escuridão. Agora você está no reino da luz, no reino do Filho do amor de Deus. Você está no lugar de bênçãos, você está no lugar onde a conexão diária é permanente e proveitosa e próspera. Aleluia!
Então Deus ele formou o jardim para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. Alguns versículos antes diz que Deus já tinha preparado chuva e tal, mas não podia enviar nada sem antes criar aquele que iria cultivar. Olha só. Deus sempre prepara primeiro antes de colocar você lá em algo. Não sei se você pegou isso, eu peguei. Aleluia, vai estar tudo pronto, amanhã já está tudo pronto. Esse deve ser o meu entendimento, a minha conexão do trabalhar de Deus como é. Para Deus, tudo que vai ser feito para nós amanhã já é passado para Ele. Para a gente é futuro, mas para Deus já é passado. Aleluia! Eu repeti hoje, vou repetir mais uma vez. João Wesley disse certa vez: nada acontece na terra até que alguém ore. Deus já fez tudo. Agora essas coisas que Deus já fez precisam ser trazidas à evidência. Precisam sair do invisível para o visível. E Ele só faz isso através de mim e de você. Às vezes a gente está cobrando coisas a Deus quando Deus diz, já fiz. É você quem precisa agora dar o ponto inicial. O céu, queridos, não vai fazer nada que é a sua parte de fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus colocou o homem lá e depois fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Que árvores? Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Jardins lindos, maravilhosos. Quem olha para a sua casa vê um jardim maravilhoso, organizado à forma de Deus, na forma de Deus. Aleluia! No meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez você não tenha feito ainda um contraponto com relação a isso, né? Mas você já pensou, Deus poderia ter colocado na nossa mentalidade natural somente a árvore da vida. Era ou não era? Já era suficiente. Mas por que Deus resolveu colocar a árvore do bem e do mal? Exatamente porque Ele entende que eu e você não fomos criados como robôs. Deus nos deu direito de escolhas. E para que a árvore do conhecimento do bem e do mal? Para ver nossas escolhas, para ver nossas motivações. Como é que nós estamos andando? Se alinhados com Ele, entendidos, né, das verdades dele e do desejo dele de nos ver sempre prosperando, nos ver sempre ligados, dependentes a ele. Nós não fomos criados, queridos, para vivermos independentes de Deus. É dependência ou morte, não é independência ou morte. Ou você depende de Deus, ou então você será levado à morte. Aleluia! Gênesis 2:15 até o 17, na mesma versão, pode ser. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Olha só, a nossa responsabilidade. Deus colocou você no jardim, mas entende que você tomará o posicionamento de cuidar e guardar. Aleluia! E lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi taxativo ou não? Coma somente da árvore que eu fiz, que é a árvore da vida. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Aleluia. A mulher viu, Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. Que árvore foi essa? Já não foi a árvore da vida, mas foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher se distraiu, a mulher foi puxada, atraída para algo que não era de Deus.
mas estava ali para promover situações passageiras, prazerosas aos olhos, mas que no fim iriam roubar a vida de Deus da vida daqueles que foram colocados ali. Gênesis 3, 17, 18. E ao homem ele disse: não, deixa eu continuar aqui. Parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Olha só, uma influência do inferno, né? Logicamente, o diabo trabalha nesse sentido de fazer com que essa influência que lhe tomou também possa influenciar quem está mais próximo de você. E quem é que está mais próximo de você? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua família, de forma geral. Aleluia! Gênesis 3,17 disse: e ao homem disse, uma vez que você deu ouvidos à mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse. Deus disse que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Olha só, a terra se tornou maldita por causa da desobediência do homem. Por toda a vida você terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos, das ervas daninhas, das sementes mais. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Agora veja bem, eu quero entrar agora na ministração, de fato, e eu quero trazer uma ligação disso que eu estou falando agora, para o que eu vou te falar, né? E a gente vai ver algumas interligações de versículos que vão nos levar para um lugar de cuidado, reflexão e atenção àquilo que Deus já começou um dia a fazer na minha vida e na sua vida. Quando você nasce de novo, uma nova história começa a ser escrita sobre você. Não é assim? E Deus, o trabalhar de Deus é requerer respostas de mim e de você quanto àquilo que estamos fazendo. Esta é uma noite propícia, inclusive, da gente avaliar que vida temos vivido e que tem agradado a Deus. Fé é exatamente o que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela é primazia, ela é prioridade para nós. Por quê? Porque nós não estamos mais na banda de lá. Nós estamos nesse lugar de jardim, de ambiente celestial, de deleite, de refrigério, de paz, de quietude, de fornecimento, de suprimento, de provisão, de cura divina. Tudo Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa da desobediência do homem, a própria terra amaldiçoada começou a produzir espinhos e ervas daninhas. Vamos andar. Agora eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus 13, 22. Glória a Deus, aqui nós vamos falar num trecho só, único, de uma parábola que Jesus contou sobre os 4 solos. 3 solos eram solos ruins, né? As sementes eram boas, foi Deus quem plantou todas as 4 sementes. Amém? Aleluia. Então não é culpa de Deus quando algo não dá certo, e foi semeado pelo próprio Deus na sua vida, não é? A culpa é extremamente, exclusivamente nossa. Por quê? Porque nós não observamos apresentar diante de Deus o solo fértil para adquirir a palavra. A palavra diz: receba a palavra com mansidão. É um papel nosso, não mais de Deus. Amém? Então, um dos solos, né, fala sobre isso aqui, Mateus 13, 22, que tem uma ligação com outro versículo que eu vou trazer para você. As que caíram entre os espinhos. Aonde estavam os espinhos? Sendo produzidos constantemente por causa da terra amaldiçoada.
As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. Sufocada pelo quê? Pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzam frutos. A gente está vendo aqui, queridos, que muitos de nós, inclusive eu, algumas vezes, a gente começa a competir com as sementes de Deus, com a semente boa de Deus, com as sementes que querem nos tirar, não é, do propósito dele para nós. Amém? Você vai entender, talvez você ainda está se encaixando, como chegou também para mim. Uma mente dividida não prospera. Uma casa dividida não prospera, ela será destruída. Ou seja, divisão não é de Deus. Sabe o que é a palavra divisão? Duas visões. Se você tão somente crê, então você não pode comungar ou se deixar estar acompanhado de incredulidade. Você concorda comigo? Aleluia! Então, a gente pode perceber que o mal entrou pelas brechas e o jardim do Senhor foi abafado por ervas daninhas. Eu coloquei o exemplo aqui da minha esposa. Hoje teve outra que esteve aqui, uma jardineira, né, que é a irmã Deca ali do Seixas. Quem mais aqui que eu falei hoje de manhã? Que Lisandra também, que é outra que é uma ama, né, a plantar aquelas plantas ornamentais. Ela é uma profissional de embelezar jardins. Amém? Então, mas os jardins, quando você planta em casa, a Cinelândia tem essa peculiaridade também, né? E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu disse que ela não viria para o culto, né? Porque estava um pouco mais. É uma mulher extraordinária e inspiradora, né? Ela chegou aqui, vou receber a palavra, graças a Deus por isso. E também me dá um apoio espiritual também. Amém? Então ela também tem essa peculiaridade de estar plantando coisas em casa, né? Tem um jardim, é a cara dela mesma, é totalmente organizada, não é? Ela trata de fazer com que aquilo traga um embelezamento para quem entra em casa e veja isso. Mas, queridos, quando nós nos afastamos um pouco de casa, talvez uma vez nós passamos quase 52 dias em Portugal, né, quando meu primeiro neto nasceu, e quando chegamos, o jardim não estava a mesma coisa, né? Havia algumas plantas indesejáveis que cresceram juntos com as boas plantas que ela tinha plantado. E você sabia que essas plantas que são chamadas de ervas daninhas, elas têm o poder de crescer e se sobrepor sobre as plantas boas. Quem já viu um jardim assim, descuidado? Você vai ver que você não percebe nem mais as flores, elas ficam ofuscadas, né? Por conta da evidência daquilo que chegou para dominar o pedaço. Isso é o trabalho do diabo. Sempre, sempre, sempre. As estratégias do diabo, elas são conhecidas entre nós. Elas não são vastas, não é? Elas são já conhecidas desde o princípio. O diabo, ele vai trazer exatamente situações com que você seja distraído. Por exemplo, ele tem o prazer de aumentar atividades na sua vida para que você se distancie do propósito. Aleluia. Lembra de Faraó? Ele aumentou as atividades do povo que estava escravo para o povo não pensar mais em se libertar. Quanto mais você é ativado em algo forte para estar com seu tempo completamente tomado, onde vai estar seu tempo para com Deus? Você está entendendo até aí, né? Então, o que é necessário, né, para que a semente da planta boa permaneça ali, ela precisa que seja extirpada, arrancada do jardim as sementes das ervas daninhas. E elas precisam ser arrancadas com uma certa rapidez, senão ela cria raízes.
E quando ela cria raízes, você pode correr o risco de arrancar até a planta boa com ela. Está trazendo uma similaridade, uma coincidência do trabalhar do diabo. Aleluia, a semente diz respeito à palavra de Deus. E quando nós insistimos em fazer ou deixar, ser desleixado em deixar outras plantas serem concorrentes da semente de Deus ali, a gente vai ter uma concorrência visível. A semente da planta má, por exemplo, você não rega um jardim com sementes misturadas, não, vou aguar somente a planta boa. Quem já fez isso? Não tem como fazer, você vai aguar a boa, aguar a outra também. Não é? E a outra ganha muito mais consistência do que a boa. Porque ela quer se sobressair, ela chega empurrando. Aleluia! E esse é o nosso papel, a gente vai entrar um pouco sobre isso. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes 11:6. Diz assim: plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Aleluia! Agora eu quero que você vá lá para esse versículo que eu te falei, que é uma ligação que há entre os dois. Marcos 9:16. Você está aqui ou já foi para casa? Jesus vinha descendo de uma atividade que ele estava fazendo e os discípulos já estavam trabalhando a todo vapor. Eles estavam ministrando cura para a vida de pessoas, ensinando a palavra. Não é? Então, quando Jesus chegou, já havia uma discussão naquele lugar, dos fariseus, das pessoas de uma forma geral, com os discípulos. Aí nós vamos entender isso agora. Jesus chegou e disse: sobre o que vocês discutem? Perguntou ele. Um dos homens na multidão respondeu: mestre, eu lhe trouxe meu filho que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, o espírito estranho, o espírito do demônio, sempre que o espírito se apodera dele, ele se joga no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Que cena terrível, né? Que imagem terrível. Eu pedi a seus discípulos que o expulsassem, o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele estava dizendo para os fariseus? Não, ele estava dizendo para os discípulos. Geração incrédula. Ora, se até então eles estavam cheios de incredulidade, ministrando a palavra e trazendo cura para a vida de pessoas. Você vai entender onde eu quero chegar. Até quando terei de suportá-los? Traga o menino aqui, ou para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. E ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água tentando matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Algumas Bíblias dizem: se puder, tudo é possível àquele que crê. Outras dizem: se puder, com a interrogação. Aí, logo ele diz, Jesus diz: se puder, tudo é possível àquele que crê. Maravilha, né? Mas não terminou aí. No mesmo instante, o pai respondeu para Jesus: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Parece algo bem contraditório, né? Eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. E veja uma cena, olha só como o diabo trabalha. O diabo induziu aquele jovem para se portar da forma como se portou com os discípulos, se portou com Jesus. Não é? Ele caiu no chão, ele espumou.
Da mesma forma, por quê? Porque com os discípulos, ele conseguiu mexer com o interior dos discípulos. Ou seja, os discípulos, eles ficaram totalmente impactados com aquilo que estavam vendo. E aquilo era uma amostragem, né, do que era dentro e que foi desconsiderado pelas imagens de fora. Da mesma forma, o diabo trabalhou com Jesus e não foi igual a como os discípulos. Jesus conseguiu impor a autoridade necessária. Sabe, muitas vezes Deus quer que nós hajamos com autoridade e poder. Isso já nos foi dado. Mas sabia que muitas vezes, por não exercermos autoridade, o poder está lá, mas não tem como se manifestar? Eu vou dizer de novo. Foi nos dada autoridade, como foi dada aos discípulos. A autoridade foi dada aos discípulos. Autoridade e poder. Mas eles exerceram ali a autoridade de forma inconsistente. Não havia um respaldo para aquele ambiente receber a ação dos céus e poder manifestar a cura ali naquele lugar. Aleluia! A autoridade, ela precisa ser vista em nós para que o poder opere. Sem autoridade, eu não tenho um respaldo bíblico, um respaldo espiritual dos céus para que a coisa aconteça. Aleluia, você está sendo acrescentado. Algumas versões de outras Bíblias, quando diz ajuda na minha incredulidade, diz assim, que eu não considero correta, talvez foi uma tradução, não é, de algumas pessoas, e a gente sabe que são pessoas que traduzem, tem vários tipos de versões de Bíblias, não é assim? Algumas versões dizem ajuda a minha falta de fé, mas eu entendo que ali não havia falta de fé. Primeiro, porque aquele homem estava sendo movido por fé para levar seu filho até Jesus. Eu não sei se você lembra, a mulher do fluxo de sangue diz, ela ouviu falar de Jesus. E ela foi motivada, a fé dela levou, ela disse, somente se eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Fé já estava ali num ambiente criado pela atitude, pelo posicionamento do pai, de levar seu filho diante de Jesus. Aleluia! Então nós entendemos que não foi a falta de fé. Não somente o pai demonstrou isso, mas os discípulos foram chamados por Jesus de geração incrédula. Aleluia! Então nós podemos trazer, ou sintetizar isso que eu falei, né, de que o que você vê no natural pode interferir no seu espiritual. O que você está vendo como um problema sério no seu natural, se você não tiver cuidado, você será tragado por ele e o seu espiritual vai ficar improdutivo. Oh, aleluia! O inimigo chamou a atenção para o que eles viam fora, para que não vissem o que tinham dentro. Quantos têm porções de Deus dentro? A Bíblia diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Você sabia que você é da mesma forma? Você tem o poder para ensinar, pregar e curar. Já está dentro de mim e de você. O DNA de Deus está em nós agora, porque nós agora somos novas criaturas. Nós vivemos agora o plano de Deus, vivemos a nova realidade em Cristo. Aleluia, mas eu quero dizer para você que a semente de Deus, ela não pode prosperar num coração dividido. Marcos 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, não podem servir a Deus e às paixões mundanas, não podem acompanharem ou servirem a Deus e estarem querendo servir, né, de outra forma que não agrada o coração de Deus. Afinal de contas, você não está mais ali. A nossa linguagem agora é celestial. É uma linguagem predominantemente espiritual. Eu não posso estar falando mais nada no natural.
Eu estava dizendo hoje de manhã, tem pessoas ainda que quando a gente chega, diz, meu carro chegou. Graças a Deus, Deus me deu o carro demorou, mas chegou. Aí a pessoa faz, mentira. Isso é um vício de linguagem já. O que é que eu estou produzindo ali? Eu estou trazendo a apresentação de uma incredulidade sem querer. Aquilo que nós dizemos pode trazer bem, vida ou morte na vida da gente. Isso é só um exemplo da criteriosidade que nós precisamos ter com a palavra que sai de nossa boca. Por quê? Porque nós já estamos cheios. Eu e você estamos cheios da palavra. Você está numa igreja, você está no corpo de Cristo aqui sendo instruído, sendo aperfeiçoado, não é? Deus está te dando dons e talentos para que você faça a obra dele, dependa dele, não de você. Tiago 4,8, no finalzinho do versículo, diz assim: e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Ou seja, eu não posso ter um coração dividido, eu preciso fazer essa limpeza. Eu preciso tirar o que não é planta boa, lançar fora as sementes que estão concorrendo com as sementes da fé, com as sementes de Deus. Quando uma erva daninha é colocada, ela nasce num jardim, ela vai nutrir a mesma água que a planta boa está nutrindo, os nutrientes, ela vai absorver também. Ela está competindo ativamente com a semente da planta boa. Queridos, uma semente de incredulidade na sua vida, ela não pode perseverar, ela não pode se deixar ser impulsionada, porque não vai resultar numa coisa boa para nós. Não funciona, os céus não respondem enquanto há incredulidade. A palavra diz que Jesus chegou na terra dele, queria curar todos, mas não conseguiu, por causa de quê? Incredulidade. Tinha fé no ambiente? Tinha. Ele chegou, fé chega com ele. Aonde você chega, o ambiente precisa mudar, porque fé chegou em você. Aonde você chega, Deus chega com você. Aleluia. Glória a Deus, as ervas daninhas competem com as boas plantas do jardim. E você não pode regar as plantas boas, como eu já falei. Essa água de regar essas plantas, essas sementes, elas representam verdadeiramente a presença de Deus. Deus rega todas as sementes. Amém? Você veja que ali a árvore do conhecimento do mal, né, foi colocado duas árvores no centro. Todas as árvores, né, frutíferas e boas, deliciosas, foram dadas para que nós comêssemos à medida que nós quiséssemos. Mas dentro dessas árvores, no meio, no centro, foram colocadas duas árvores. Para que você observasse e entendesse que seu pai deu uma direção. Não coma daquela, coma dessa só. Somente dessa. Não olhe nem para aquela, somente dessa. Havia duas árvores. De qual árvore você tem se alimentado hoje? Aleluia. O que tem crescido no seu jardim? Se nós estamos aprendendo e entendendo que nós vamos muitas vezes conviver com duas sementes dentro do nosso jardim. Incredulidade e fé, incredulidade e fé. Aleluia. Nós temos alguns exemplos que vai trazer um respaldo mais para isso. Às vezes Deus expõe essas coisas. Sabia que Deus expõe essas sementes, essas plantas, elas crescem ali para exatamente Deus ver até onde você vai, até onde você está firme. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi exatamente uma amostragem de que você não é um robô, você não foi criado para ser robô, você foi criado para ter livre escolha, livre arbítrio. Agora, o que você escolhe, as causas vão vir, não por causa de Deus, mas por causa de você, por causa da sua decisão. Aleluia! Então, a gente precisa ser despertado para o pronto arrependimento quando essas coisas surgem.
Por que Deus permite muitas vezes isso? Para que haja arrependimento rápido. Porque, queridos, quando não há arrependimento rápido, essa coisa começa a se enraizar de tal forma que para ser tirada é difícil, não é? Arrogância, ciúme, não é? Mágoa, falta de perdão. Se você não tira logo, não se arrepende logo, Deus está vendo, ele está ligado a uma semente de incredulidade. O que você faz contra os princípios ou fora dos princípios de Deus é tido como incredulidade. Quando você, vou trazer um respaldo, nos dízimos que nós participamos aqui. Quando você não está dizimando, você entende o quê? Que não há clareza. Ou você não está considerando uma verdade onde Deus está te dando a oportunidade de te fazer prosperar. Então, se eu não considero o que Deus está dizendo e não faço, eu estou me deixando ser levado por um tipo de incredulidade. Ou eu creio ou não creio. Dizimar e ofertar é pela fé. Não é uma atitude sua, propriamente sua. Né? Primeiro, Deus, quando te chama para cá, Ele não quer que você permaneça em si mesmo mais. Nós cantamos hoje de manhã um louvor aqui que diz que você me libertou de mim. Deus nos libertou de nós mesmos. Para que eu e você não tenhamos mais tempo de dizer que foi na nossa força. Não fui eu, se eu não fiz. Se eu não tivesse feito isso, ao invés de você dizer, só podia ter sido Deus. Aleluia, Deus nos dá os respaldos necessários, a ferramenta necessária de vencer as situações. Aleluia, eu coloquei aqui o exemplo da ceia, por exemplo. Aquele ambiente de ceia, onde Jesus estava fazendo a última refeição antes de ser crucificado. Era um ambiente de fé ou de incredulidade? E fé, era ou não era? Era a última hora dele com os discípulos, né? E ali havia um ambiente de fé ali, né? De credulidade ali naquele lugar. E olha só, pelas fotos, a gente vê até nos quadros hoje, né? Que representam a ceia. João está com a cabeça encostada no peito de Jesus. Quem já viu umas fotos assim? E a Bíblia diz, né? Aquele que estava com a cabeça encostada no coração de Jesus. Como quem diz, eu amo você demais. Ele estava demonstrando um amor intenso pelo Senhor. Mas mesmo assim, João abandonou Jesus. Pedro disse que não o negaria e negou ele 3 vezes. Judas, que era seu tesoureiro é uma pessoa de extrema confiança ou não? Claro, mas ele traiu Jesus. Roubava ele e o traiu. Ou seja, num ambiente de incredulidade, começou a aparecer sementes de discórdia, sementes, né, de traição, de abandono. Amém? Sementes dividindo o mesmo jardim. E às vezes as nossas vidas estão assim, dividindo o jardim. Você sabia que a semente de Deus, ela precisa ser única no nosso jardim? Ela não tem como avançar com outras sementes que não sejam a semente de Deus. Quando é a semente de Deus, nós estamos dando permissão para Ele, para que Ele atue liberadamente. Liberalmente. Aleluia! Se arrepender rápido para não deixar crescer essas raízes. Às vezes a gente está preso ao passado. Preso por uma mágoa. Eu vi semana passada, não sei se alguns viram, a internet de hoje é larga mesmo, como é a banda larga, né? É larga demais, todo mundo vê. E um senhor já de idade, pela aparência dele, deveria ter seus 70 anos, 75. 50 anos depois, alguém ofendeu ele numa escola quando criança. Ele guardou por 50 anos para dar 2 tiros no rosto da pessoa, já velho. Pode botar lá que você vai ver. Guardou a ofensa. E quando a gente guarda ofensas, situações humilhantes, não sabe se sobressair nisso, porque você recebeu ferramentas de Deus. Você recebeu a palavra.
para que não leve em conta certas situações. Amém? Para que você possa perdoar, para que você se livre rapidamente de uma raiz de amargura, que a palavra diz lá em Hebreus. Cuidado com a semente de amargura que pode te levar à morte. E pode contaminar quem está perto de você. Oh, aleluia. Você já viu alguém que guarda ofensa desde muito tempo, como ela é amarga? Não, já guardou, amargurou-se, fica a cara da amargura. Não é? Suas respostas são duras. Aleluia. Eu e você não precisamos mais estar ligados, conectados com a incredulidade da antiguidade, da nossa vida antiga. E Ele já nos libertou disso. Oh, aleluia. Viver pela fé, queridos, requer de nós posicionamentos. Afinal de contas, a fé não é uma questão de decorar versículos, mas de posicionar e olhar as situações pelas lentes da palavra. Posicionamento, fé é para posicionamento. Fé não é para decorar versículos. A fé não nega a existência de problemas, mas ela nega a influência dos problemas. Fé não nega problemas, mas nega a evidência, a influência do problema. É você quem tem que levantar-se quando o problema chega e diz: aqui você não entra, não haverá influência sua aqui dentro, porque Jesus já me libertou e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma semente só trazendo funcionalidade celestial. Aleluia! No entanto, a gente sabe que na nossa caminhada constantemente haveremos de lutar entre o crer e não crer. Né? Você pode sair daqui cheia do gás, cheia do Espírito, cheia do fervor de Deus, mas chegou em casa, aconteceu uma coisa, aí você entra no ambiente, sai do ambiente celestial e entra no ambiente da incredulidade, produzindo palavrões, murmuração, reclamação. Aleluia, quando isso surge na sua vida, reclamar demais, murmurar demais, meu Deus, como é terrível você estar perto de murmurador. Dá vontade até de se esconder, meu Deus, lá vem ele. Um peso que ele vem carregando, querendo compartilhar uma parte do saco, do peso que ele está carregando. Eu não quero mais isso não, queridos. A Bíblia diz que nós devemos nos desembaraçar dos pesos. Somos nós. São posicionamentos, vivemos pela fé. Na realidade, há dias em que uma atitude de fé se expressa facilmente. E outros dias, porém, a gente se sente as pessoas mais incrédulas do mundo. Às vezes a bênção está na esquina, aí você abre a boca e diz, né? Aí ela faz a curva e... Vamos demorar mais um pedacinho até que ele comece a dar credibilidade à palavra que está dentro. Aleluia! Percebemos assim que claramente há uma existência de duas sementes no mesmo jardim. A semente da palavra e a semente da incredulidade. Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, ele disse, eu não creio, não acredito. Só se eu tocar nos ferimentos, nas marcas dos pregos. Jesus disse o que para ele? Não seja incrédulo, mas crente. Ou seja, eu preciso fazer disso uma propriedade exclusiva, né? Daquilo que já chegou dentro de mim. Aquilo que chegou em mim é mais poderoso do que aquele que está lá fora. Eu preciso me levantar em fé e declarar que não entra mais incredulidade. Cadê que não chegou? Vai chegar, se Deus prometeu, vai chegar. No tempo certo, porque a palavra diz que Deus não tarda. Ele chega no tempo certo. Aleluia.
As sementes de incredulidade se originam de fatores como desânimo, decepção, dúvidas, exposições. Quando essa incredulidade, né, ela chega exatamente quando a fé é abalada, quando nós nos impactamos com aquilo que estamos vendo. O diabo vai tentar trazer notícia ruim, ele não traz notícia boa para você, não. E sem falar nos promotores das mídias que estão aí para trazer notícias do inferno, para que você abra as portas de sua casa e abrigue ali aquilo que não convém você estar assistindo. A minha filha tem 2 filhos, essa de 2 anos e uma de 4 meses, e eu fiquei impactado com a forma como ela está conduzindo sua família. O Levi, ele não assiste televisão ainda, com 2 anos. Ele assiste algumas musicais, louvores infantis, aí ela bota ali, olha, é só essa e depois você vai dormir, depois você vai fazer isso, depois você vai brincar. Aí ele assiste só um, aí diz, pronto, assisti. Uf, desliga. Para não deixar ele ligado na tela. Aleluia. Porque a fé é o ouvir. O que é fé? Ouvir. Como é que fé vem? Ouvir pela palavra. Não é somente ouvir a palavra. O ouvir uma palavra é somente você liga um som, liga um DVD, e você passa a noite inteira só ouvindo ministração e tal. Aquilo é somente o ouvido, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Como é pelo ouvir? É a palavra entrar em você e você produzir uma eficácia falando o que está escutando. Aleluia! Eu vou repetir, Mateus 13, 22 diz, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada. As preocupações, sabe? A gente se entristece, não é somente uma pessoa, mas são várias pessoas que nós somos testemunhas. E começaram tão bem a carreira na fé, começaram tão bem a carreira cristã, mas hoje foram roubados da presença de Deus para estarem na presença dos prazeres das coisas. Incredulidade é a manifestação do desejo pelas coisas, do estar viciado somente daquilo. Né? Tem gente que inculcou, colocou na cabeça que só vive do dinheiro, sem dinheiro não vive. Mas o próprio Jesus nos frisa e diz isso. Nem só de pão viverá o homem, mas tão somente de toda palavra que vem da boca de Deus. É a palavra que te sustenta. Hebreus diz que a palavra de Deus sustenta todas as coisas pelo poder dela mesma. Há um poder na palavra e ela já está dentro de mim, dentro de você. Você pode mudar situações, você pode mudar rumo de histórias na sua vida, lançando a palavra correta, sendo guiado pelo Espírito, promovendo os planos que Deus tem para você. Aleluia! Às vezes a gente diz, mas eu tenho a palavra de Deus, mas eu sou crente. Mas ao mesmo tempo você tem uma ideia, ao mesmo tempo você começa a murmurar, ao mesmo tempo você começa a se preocupar, gerando sementes e mais sementes para competir com a semente de Deus na sua vida. Aleluia! Essas sementes de ervas daninhas, elas impedem a manifestação do poder divino. Ela fecha as portas do céu e bloqueia a ação de Deus. Que leva ao esfriamento espiritual, que esse é o plano do diabo, tornando você impotente diante das dificuldades. Dificuldades são a forma que Deus encontrou para você crescer espiritualmente. Senão não tinha como testar a fé que você diz que tem. Tomé disse que tinha fé.
mas instantaneamente ele esboçou incredulidade na vida dele, e Jesus disse isso. Foi uma chamada grande, foi ou não foi? Não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, seja crente. Deixe o seu jardim limpo, promova a limpeza no seu jardim. Deixa somente a semente de Deus prosperar, avançar, florar. Aleluia! Essas sementes danosas, elas nos levam à cegueira espiritual. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse mundo, cegou a mente dos que não creem. Cegou é porque você via antes. O diabo tem o poder de cegar através da incredulidade. Você não vai poder ver muito mais distante, mais além, por causa da incredulidade. Aleluia! Glória a Deus! Então, a palavra de Deus associa a incredulidade como uma cegueira. Cegueira do entendimento é quando a inteligência espiritual não funciona. Então, como combater isso? Vou fechar aqui. Primeiro, arrancar as ervas daninhas que nascem e crescem diariamente no nosso jardim. Vai crescer diariamente. Sua responsabilidade e seu papel é limpar a sua vida. É deixar seu coração limpo, livre de competição com Deus, com as sementes de Deus. Fortalecer a sua fé por conta da renovação da palavra na sua vida. Fechar as brechas, rejeitando os pensamentos de mentiras. Peça ajuda, assim como aquele homem, o pai daquele jovem disse, ajuda na minha incredulidade. Nós somos o corpo de Cristo. Somos convidados a exercer aquilo que o corpo de Cristo faz, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, de ofertar um na vida dos outros. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, estejam sempre alegres. Olhe para seu irmão e diga, esteja sempre alegre, irmão. Sejam gratos em todas as circunstâncias, não é por todas as circunstâncias. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito. Essas situações, essas distrações, essas atrações, aquilo que Deus disse, não coma, vai apagar o espírito que está dentro de você. Não despreze as profecias, mas põe à prova tudo que é dito e fique com o que é bom. Mantenha-se afastado de toda forma de mal. Tudo que não vem de Deus é mal. Vai te fazer mal, vai fazer mal no seu casamento, vai fazer mal na sua profissão, seja lá onde for, onde o mal existe, o papel dele é trazer dano para a sua vida, é deixar você prostrado. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria finalizar com esse versículo de Jó 8,16. A mensagem. Olha só. Podem as mangueiras crescer sem solo? Podem os deliciosos tomates existir sem água? As flores não são lindas antes de colhidas? Mas sem solo ou água murcham mais rápido do que a grama. Isso é o que acontece com aquele que se esquece de Deus. Quando eu me esqueço de Deus? Quando eu estou tirando a minha atenção de Deus e colocando o foco em outra coisa que não é Deus. Sua esperança não dá em nada daqueles que se esquecem de Deus. A sua esperança não vai dar em nada. A vida dele está por um fio, pois toda confiança está em coisas frágeis como a teia de aranha. Uma sacudida e o fio se rompe. Tenta-se agarrar a ela e o fio cede. Ou como são os espinheiros que brotam à luz do dia, invadindo o jardim, esparramam-se para todo lado, estragando as flores, e agarram-se até mesmo nas rochas.
Mas quando o jardineiro os arranca pela raiz. Tem algum jardineiro aqui? Tem algum jardineiro aqui? Aleluia! O jardineiro da sua casa não é Deus, não, é você. Deus já produziu o suficiente para você, através das instruções, estar arrancando o que não pertence a você e que pode contaminar a sua casa. Quando o jardineiro arranca pela raiz o jardim, nem sequer nota a sua falta. É ou não é? Quando você tira aquele mato que estava ali, ninguém sente mais nem a falta dele, só vê a beleza que começou a se evidenciar da planta boa. Aleluia! Quanto antes o perverso for embora, melhor. Assim a boa planta pode crescer em seu lugar. Deus está fazendo plantações de sementes na sua vida hoje, no seu jardim. E eu creio que ela vai prosperar, mas exige de nós o cuidado necessário de estarmos atentos. Deus colocou o homem no jardim, colocou no jardim. Qual o propósito? Guardar, cultivar e cuidar. Cultivar e cuidar. Cultivar e cuidar, seja diligente. Olha o que é que está entrando na sua casa. Talvez você não esteja nem percebendo. Seu filho pode estar num celular trancado sem fazer nada na rua, mas está sendo pervertido dentro do quarto dele. Porque os pais não querem ter mais o cuidado de saber como os teus filhos estão ligando, falando o quê? Aleluia, seu jardim. Pode passar desapercebido quando você dá fé, como diz no sertão. Quando deu fé, o jardim foi todo tomado pelo mato. Seu jardim tem uma importância diante de Deus, mas precisa do seu cuidado.